Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um novo programa. Satisfação imensa em ter você comigo, através da TV, através das redes sociais, através do Facebook e principalmente através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela companhia de sempre, ok? Hoje, com imensa satisfação, eu estou recebendo meu colega advogado, o Dr. Luiz Felipe Cirino. O Dr. Luiz Felipe Ramos Cirino, ele é meu colega advogado, como eu disse, mestre e doutorando em Direito pela Faculdade do Largo de São Francisco e também professor em cursos de pós-graduação na ESD, autor de várias obras jurídicas. A nossa pauta de hoje, a realização da 23ª prova de ingresso à OAB. O ADV Jus está no ar, fique aqui. Dr. Luiz Felipe, muito obrigado pela sua companhia aqui comigo hoje no ADV Jus, pela sua presença, estou imensamente honrado. Muito obrigado, Marco. É sempre um prazer estar aqui com você, com os amigos todos, enfim, colaborar de alguma forma para a construção de uma advocacia forte. Tá certo, é isso mesmo, doutor. Então, nosso propósito, né, que nos trouxe hoje aqui, justamente a realização aí da primeira prova da OAB, né, normalmente são 3 provas, doutor, e o que se comenta aí é que essa prova, desta vez aí, foi de um nível, assim, extremamente alto. A FGV exagerou, doutor? Olha, na minha opinião, exagerou muito. Claro que a gente sabe, né, que o exame da ordem ele ainda é necessário como instrumento para uma advocacia de qualidade, mas no nosso entender, realmente a FGV, que é a banca organizadora do exame da ordem, extrapolou aí todos os limites esperados. Acabou pegando alunos e também professores de cursinhos preparatórios de surpresa. Ninguém esperava um nível de prova tão difícil quanto o realizado no último domingo. Doutor, o que será que acontece, né, o que vem acontecendo? Porque a gente observa, né, evidentemente que nós estamos falando aí de pelo menos quase uma década e meia, que os exames da OAB, eles ficaram assim, praticamente imitando o concurso, né, doutor? Parece que estão disputando vagas. Perfeito, e é curioso isso, né? Porque num concurso público, em geral, um concorre contra o outro, né? Um candidato concorre contra o outro. Na OAB não é assim. Para o candidato ser aprovado para a segunda fase do exame da ordem, ele precisa obter uma pontuação maior que 50%. São 80 questões. Se ele obtiver 40 questões, ele está automaticamente aprovado para a segunda fase. Então, é curioso isso, porque a gente tem um nível de concurso como se os concorrentes concorressem entre si, quando na verdade ele concorre contra ele mesmo. E o nível da prova altíssimo. Eu também tenho uma certa experiência com concursos públicos, posso afirmar que essa última prova da OAB tem um nível de concursos realmente dos mais concorridos, nível magistratura, nível Procuradoria de Estado, Procuradoria da Fazenda, com diferencial, claro que é necessário uma pontuação um pouco menor para você ser aprovado para a segunda fase, mas o nível da prova em si é um nível elevadíssimo. Certo. Doutor, inclusive a gente tem aí, né, alguma experiência e vê alguns colegas, eu também já vi post aí do Dr. Luiz Felipe, falando que normalmente nas 3 provas que a OAB realiza, pelo menos uma, ela costuma aprontar, né? Exatamente. Quer dizer, fica mais difícil. Será que foi esse ano? Então, é aquilo que a gente comentava, né? Em geral, de 3, às vezes 4, mas no mínimo 3 provas que acontecem no ano, a OAB costuma apresentar, a AGV, no caso, que é a organizadora da OAB, ela costuma trazer uma surpresa grande para os candidatos. Eu, sinceramente, esperava que a surpresa tivesse ocorrido na 22ª, na prova anterior, que também foi uma prova difícil. Claro que nem comparada à prova da 23ª, que foi agora nesse último domingo. Então, espero que as surpresas acabem por aqui, nesse ano. Espero, e é bem provável que assim seja, que a 24ª edição aí do Exame Unificado da Ordem tenha aí um nível de dificuldade um pouco mais baixo. É o que todo mundo espera, né? Agora, houve mudanças em algumas matérias, né, doutor, que vieram com menos questões e outras com mais. Isso aí foi bom ou foi ruim? Foi inesperado. Na verdade. A prova de ética profissional, que costumeiramente costuma ter 10 questões, foi reduzida para 8. Então houve 8 questões aí de ética profissional, e também direitos humanos, que costumava ser 3, acabaram sendo 2 questões. Em contrapartida, foram aumentadas as disciplinas de processo civil, de processo penal e também de direito tributário. Cada uma ganhou uma questão.
Isso sim, na verdade não é bom ou ruim propriamente dito, mas isso é inesperado, porque os cursos preparatórios e também os alunos, eles costumam se preparar com base nas provas anteriores. Ética é costumeiramente uma disciplina que ela é cobrada de uma forma um pouco mais fácil e antes, sendo 10 questões, 25% do necessário para a aprovação do candidato estava em ética. E agora com 8 questões, enfim, e também num nível de dificuldade mais elevado, acabou ficando mais difícil para os candidatos, certamente. Mas reitero que a despeito de ter sido surpreendente, isso está autorizado conforme as normas do edital aí das provas da OAB. Apesar de quebrar a expectativa, né? Perfeito. Doutor, agora, isso aqui é jurássico, né? Normalmente o direito constitucional, por si só, ela é uma matéria um pouco mais complexa, mas o nível também nessa prova parece que conseguiram elevar ainda mais o direito constitucional. Conseguiram, e eu particularmente estou muito chateado com a prova da OAB de Direito Constitucional, porque eu ministro aulas nessa área em Direito Constitucional e posso afirmar com uma certa segurança. A prova pegou desprevenidos tanto os alunos quanto também os professores, sem dúvida nenhuma. Não que a prova em si tenha sido muito difícil. O que acontece é que a área do direito constitucional é muito grande. Muito a gente tem ampla. 250 artigos na Constituição, só no artigo 5º a gente tem 78 incisos. É uma área muito extensa. E costumeiramente a OAB costuma cobrar os mesmos temas: controle de constitucionalidade, remédios constitucionais, enfim, processo legislativo. Temas esses que foram deixados um pouco de lado nessa edição. Nessa edição, a gente teve a cobrança de muitos direitos propriamente e muitos deles previstos lá no final da Constituição. Teve uma questão de saúde, tiveram questões sobre direito municipal, temas que costumeiramente a OAB não costuma cobrar no exame da ordem. Então, não que os temas sejam tão difíceis, mas dada a preparação do aluno, que num curto espaço de tempo tem que revisar os conteúdos programáticos ministrados durante toda a graduação, é claro que os alunos e que os professores dão maior ênfase aos temas que são tratados com maior recorrência nos exames anteriores, o que infelizmente não aconteceu nesse. Foi uma grande surpresa, sem dúvida nenhuma. A gente imagina que, quem sabe, o próximo exame ele seja um pouco mais ameno, né, para o pessoal. Porque questões aí, que nem o senhor mesmo está pontuando, que está lá dentro da Constituição, né, direito do índio, né, falar de direito municipal, né, direito internacional, direito eleitoral, isso sempre é complicado para o candidato, né, doutor? É complicado, assim, nessa última prova da OAB, do que eu li, do que eu ouvi também de comentários dos professores de outras áreas, só penal foi uma prova que não foi fácil, foi uma prova feita num nível que costumeiramente já era adotado pela FGV. Constitucional foi muito difícil, processo do trabalho foi muito difícil, processo civil muito difícil, internacional, ambiental, civil muito difícil. Todos temas que foram cobrados com um nível de dificuldade muito elevado, como eu disse, frustrou alunos, mas também frustrou professores que trabalham aí o ano inteiro para conseguir preparar um bom curso preparatório aos alunos. Então, doutor, com isso, então, a expectativa que a gente vai ter de aprovação não é de uma percentagem tão muito elevada, com certeza. Com certeza não. Tá todo mundo esperando o pior percentual da história da OAB para a segunda fase, em cerca de 15%, de 15% a 20% dos candidatos que fizeram a primeira fase sendo aprovados na segunda fase, sendo aprovados para a segunda fase. E o que deixar consignado para esse pessoal aí que né, foi sorteado, vamos dizer assim, com o empenho, ou realmente teve aquela dose de sorte, quem sabe estudou algumas questões de constitucional que caiu e vão agora para a segunda fase, o que falar para eles, doutor? Primeira coisa que eu falo, parabéns, porque sem dúvida nenhuma você foi aprovado ou aprovada numa das provas mais difíceis da OAB, o que já diferencia o seu conhecimento, sem dúvida nenhuma. Foco para a segunda fase, eu sempre falo isso para os meus alunos, a segunda fase costuma ser mais fácil que a primeira fase, até em níveis de aprovação mesmo, o número de aprovados na segunda fase é maior do que o número de aprovados na primeira fase, mas não relaxe. Isso. Em geral, a segunda fase costuma ser mais fácil quando a primeira fase é difícil, mas a FGV tem nos surpreendido a cada dia, então se prepare para o mais difícil, sem dúvida nenhuma. É verdade, isso mesmo, relaxar só depois da aprovação, só depois né, da doutor? aprovação. É isso mesmo. Um ligeiro intervalo, voltamos já já, aguarde. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544.
Meus amigos, eu convido vocês a estarem comigo na sede da advocacia aqui de Ribeirão Preto, no dia 3 de agosto, quinta-feira, para juntos debatermos a importância da postura do advogado perante a mídia. Vamos propor a maneira mais adequada de comportamento do advogado perante os microfones e câmeras, em entrevistas para TV, rádios, jornais, internet e muito mais, inclusive com dinâmica. Venha nos prestigiar, eu aguardo vocês. ADV Jus, tô ligado. Ok, nós neste bloco vamos mostrar para você o que aconteceu no primeiro encontro de prerrogativas estadual aqui da 12ª subseção. Um evento maravilhoso e o ADV Jus acompanhou. Veja. O primeiro Congresso Estadual de Prerrogativas da OAB, seção de São Paulo, foi realizado no último dia 23, nas dependências do imponente e aconchegante auditório da Casa da Advocacia, aqui de Ribeirão. Este é um dia para ficar marcado em nosso calendário. O evento contou com significativas presenças da Advocacia Nacional. O presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB São Paulo, Dr. Cid Vieira de Souza Filho, deu o tom solene requerido pelo momento e sublinhou a importância das prerrogativas e sua observância para a classe advocatícia. Marco, muito obrigado. Eu agradeço a toda a advocacia presente nesse evento que é tão importante, que é o Encontro Estadual de Prerrogativas. A diretoria de São Paulo, que sempre nos apoiou e nos apoia em todos os eventos aqui da casa. É uma satisfação muito grande para a gente sediar esse encontro estadual. Além do que, nós estamos inaugurando o nosso anfiteatro aqui da casa, com uma reforma que foi maravilhosa, vai trazer mais pessoas, com a possibilidade de mais advogados assistindo às palestras aqui da casa. O presidente da Seccional Paulista, Dr. Marcos da Costa, enfatizou com clareza a necessidade de todos conscientizarem-se que é preciso observar e respeitar os direitos e prerrogativas dos advogados. Não podia ser local diferente, tinha que ser Ribeirão Preto, por conta dessas referências. Eu cito uma justificativa histórica, que é o fato do Cid Vieira, que é nascido em São Paulo, foi presidente da ordem na década de 70, ter criado a Comissão de Prerrogativas. Então, até em homenagem a esses grandes nomes da advocacia se faz aqui. Além de estar aqui com o Domingos, querido presidente, um grande amigo, uma liderança, junto com a sua diretoria, e com as coordenadorias e os conselhos de prerrogativas de todo o Estado de São Paulo, lutando e declarando a necessidade de respeito às prerrogativas profissionais. Muito emocionado, o presidente da 12ª subseção, Dr. Domingos, agradeceu mais estas conquistas em favor da subseção, que tem merecido uma atenção especial por parte da nossa seccional. O nosso auditório é mais uma conquista, e eu frisei isso na minha fala, da parceria existente entre a Seccional São Paulo e as subseções. E aqui atualmente nós estamos comemorando essa parceria com a 12ª subseção. Mas sinceramente nós precisamos avançar mais, nós temos outros projetos pela frente. E Marco, o trabalho não para. Você sabe que gestão partilhada é gestão que o trabalho não para nem um minuto. Eu particularmente estou muito feliz hoje. O evento, que teve casa cheia, contou ainda com representantes do Judiciário, Legislativo, Estadual e Municipal, diretores da OAB, conselheiros estaduais e vários presidentes de subseções. É muito valioso, muito gratificante ver a casa cheia, como hoje, nesse evento brilhante da defesa das nossas prerrogativas profissionais, do Estado Democrático de Direito, e que todo advogado lute pelas suas prerrogativas. E qualquer problema, busque a nossa casa, a OAB, que nós estaremos aí prontos para assistir o advogado. Empenhamos votos de congratulações a todos os colegas que se esforçaram para a realização deste significativo evento. Parabéns. Muito legal. Parabéns ao pessoal da 12ª subseção da OAB de uma maneira geral, ok? Um ligeiro intervalo, voltamos já. Aguarde. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Doutor
Doutora Marília, a senhora que é vamos dizer assim, um ícone da jovem advocacia aqui de Ribeirão Preto, né? A senhora tem um convite a nos fazer, é isso mesmo? Com certeza, Marco. É com muita alegria que eu faço esse convite para a Jovem Advocacia. É muito importante, a gente sabe, o poder da comunicação hoje. E nós teremos um evento aqui com o Marco da DVJUS, falando e dando dicas para os advogados e advogadas e até estudantes para como se comunicar aí na mídia, no Facebook, em todas as oportunidades. Isso é muito importante. Então participem com a gente, vai ser no dia 3 de agosto, às 19 horas, aqui na Casa da Advocacia. A DVJUS, tô ligado. Legal, voltamos então com o ADVJUS. Neste bloco nós vamos fazê-lo inteiramente dedicado ao ADV especial. A primeira participação é do Dr. Luiz Felipe Arcângelo. Ele vai nos falar a respeito de direito imobiliário. Confira. Olá! Dentro do direito imobiliário, hoje falarei a vocês da ação renovatória do contrato de locação. Tem legitimidade para propor ação renovatória os locatários de imóveis urbanos destinados à atividade comercial, industrial ou atividade de sociedade civil com fins lucrativos. Os pressupostos para obtenção da renovação contratual são cumulativos, isto é, devem ser produzidos todos em conjunto e de uma só vez, ou seja, o contrato escrito, não se admitindo o contrato verbal. O contrato há de ser de prazo determinado, pois se for de prazo indeterminado, não se cogita de renovação. O prazo mínimo do ajuste deve ser de no mínimo 5 anos, podendo-se somar os prazos de contratos escritos ininterruptos, contanto que perfaçam um total de 5 anos. A locação necessita destinar-se a fins comerciais, industriais ou de serviços. Por último, é obrigatória a exploração trienal consecutiva da atividade pelo locatário do mesmo ramo. A corrente jurisprudencial majoritária não tem admitido o direito de renovação quando ocorre intermitência, sem contrato escrito ou sem prazo determinado, isto é, não se somam prazos de contratos escritos com os não escritos ou verbais. E na hipótese de o último contrato renovando não perfazer ainda 5 anos, o locatário não fará jus à renovação. Se os titulares do direito de renovação não deduzirem em juízo a ação renovatória no interregno de 1 ano, no máximo até 6 meses no mínimo, antes do término do contrato em vigor, decaem do direito para o exercício. Trata-se de decadência e não de prazo de prescrição, e não há necessidade de citação do locador dentro dos prazos extintivos, como na legislação anterior. Basta o ajuizamento com o despacho inicial de recebimento ou com o ato de distribuição. Por fim, o locador não está obrigado a renovar a locação se o imóvel vier a ser utilizado para uso próprio. Porém, neste caso, o imóvel não poderá ser utilizado no mesmo ramo do locatário, salvo se a locação também envolvia fundo de comércio com as instalações e pertences. É incabível nesta hipótese a indenização em favor do locatário. Voltarei em breve com mais temas do direito imobiliário. Obrigado e até lá. Ok, obrigado, doutor. Segunda participação do ADV especial, Direito Ambiental, com o doutor Fabrício Martins Pereira. Veja. Olá, amigos. Dentro do direito ambiental, hoje nós vamos tratar de uma matéria de suma importância, que é a possibilidade de usucapir terras de autarquias. Quando que isso tem importância para o advogado e para aquele cliente que o procura desesperado, porque recebeu uma citação de reintegração de posse da APP do seu rancho, da sua chácara de lazer, da sua casa de veraneio, que está às margens de uma represa utilizada e explorada por uma usina hidrelétrica. Geralmente, esses proprietários possuem construções nessas APPs, a exemplo de piscinas, a exemplo de churrasqueiras, pier
e até mesmo rampas que dão acesso ao lago, né, para utilização de barcos, jet skis. Muito bem. A legislação e a fiscalização, tecnicamente falando, vai exigir a demolição, porque proíbe qualquer construção ali. Nós temos sim o artigo 8º do novo Código Florestal, que permite empreendimentos de baixo impacto. Mas esse baixo impacto, quem define são os técnicos dos órgãos de fiscalização ambiental. Mas voltando àquela nossa defesa, porque o Ministério Público Federal tem pressionado muito as concessionárias, a exemplo de Furnas, CEMIG, a ingressar com ações de reintegração de posse destas áreas, dessas APPs, imaginando que com isso eles vão conseguir a demolição e efetivamente uma APP preservada. O que nós propomos na nossa sugestão de defesa, na verdade, não é que o proprietário desrespeite a legislação ambiental ou não preserve. Muito ao contrário, ele deve manter a área dele devidamente preservada, plantio de árvores, o solo não impermeabilizado o máximo possível. Mas nós entendemos também, como advogados, que devemos contemplar a sustentabilidade desta situação toda. Por isso é que na contestação de uma reintegração de posse, ao contrário do que muitos advogados pensam, há possibilidade de se pedir a uso capião desta área quando ela é utilizada pelo prazo legal que lhe permite a prescrição aquisitiva, porque a autarquia não é propriedade pública. Isso já definiu o STJ em decisão coletiva. Voltaremos em breve com mais novidades em direito ambiental. Então, até lá! Ok, mais uma participação no ADV Especial, Direito Processual Penal, com o Dr. André Servidoni. Veja. Olá, tudo bem? Hoje vou falar de um tema importante dentro do processo penal. Imaginem vocês que existe um processo criminal contra uma pessoa e essa pessoa é condenada com um trânsito em julgado. Há possibilidade de apresentar algum recurso ou tomar alguma medida depois dessa situação? Sim. Existe o próprio Código de Processo Penal estipula que a revisão criminal pode ser apresentada, mas para isso você tem que ter alguns elementos. O primeiro dele é o seguinte: somente o réu ou o seu procurador ou os parentes do réu, se no caso tiver falecido, podem entrar com esse pedido, que no fundo é uma ação para desconstituir a sentença já condenatória transitada em julgado. E qual o prazo que você tem para apresentar a revisão criminal? Não existe um prazo, pode ser a qualquer tempo, antes ou depois da extinção da pena. Na verdade, é que vige um princípio da inocência. Então, se tiver os elementos necessários para ter a revisão criminal, o tribunal ou até mesmo o juiz pode rever essa condenação. Mas aí tem que ter alguns pressupostos, que são eles: tem que existir uma sentença penal condenatória, tem que ser feita através de um crime ou de uma contravenção, e o básico tem que ter também um trânsito em julgado. O artigo 621 do Código de Processo Penal estipula as condições que você vai poder apresentar a revisão criminal. São elas: se uma sentença condenatória for contrária ao texto de lei ou à evidência dos autos, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos falsos, ou quando a sentença após a sentença se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine e autorize a diminuição da pena. Essa competência para você entrar com a revisão criminal é dentro do juiz ou do tribunal que estipulou a condenação, e também um dos efeitos que tem decorrência da procedência da revisão criminal é a desconstituição da sentença ou até mesmo a anulação do processo criminal em razão de ter alguma situação que lhe permita essa anulação. Portanto, esse é um tema muito importante. Atualmente, essa revisão criminal é julgada
dentro de uma Câmara Especial, dentro do Tribunal de Justiça ou até mesmo do STJ, do Supremo, e ela pode ser apresentada, inclusive, nos casos de júri. Se você tiver uma condenação calcada no processo do júri, mesmo assim você pode depois apresentar uma revisão criminal. Então, portanto, esses são os pontos mais importantes da revisão criminal, que é um dos assuntos que estão em voga atualmente dentro do processo penal. Portanto, voltarei em breve com mais temas relacionados ao direito processual penal. Abraço! Legal, muito obrigado, doutor. Eu quero, nesse instante, agradecer e muito a presença do Dr. Luiz Felipe Cirino, com quem eu falei neste ADVJus mais que especial. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, 17 de setembro, a realização da segunda fase aí do exame 23 e na semana seguinte a gente já está aqui de novo para tecer comentários aí sobre as provas prático-profissionais da segunda fase. Tá certo, eu reitero meus agradecimentos. Eu agradeço imensamente a participação. Tá certo. Legal, finalizando o ADVJus, quero agradecer imensamente a você que me acompanhou também neste programa. Você pode revê-lo novamente, é só você acessar o nosso site, é o advjus.net. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha aí acesso a todo o conteúdo do nosso portal, youtube.com/advjus.net. ADVJus, estou ligado. Fico por aqui e voltarei em breve com um programa inédito. Até lá. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.